A Petrobras anunciou nesta terça-feira uma mudança na política de preços dos combustíveis. Com a nova estratégia comercial, a companhia abandona a política de paridade de importação, a chamada PPI, como principal fator para os reajustes. Com a PPI, os preços acompanhavam as oscilações do dólar e o preço do petróleo no mercado internacional. Na nova política, o preço internacional seguirá sendo uma importante referência, mas serão incorporadas as vantagens competitivas da estatal. Serão incluídas duas novas referências na composição dos preços, o custo alternativo ao cliente e o valor marginal. De acordo com a estatal, a nova estratégia traz mais flexibilidade para praticar preços competitivos. Na ocasião, a Petrobras anunciou também uma redução nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, que passa a valer nesta quarta-feira. A gasolina terá redução de 40 centavos por litro na refinaria. Para o diesel, a queda será de 44 centavos por litro. E a redução mais expressiva é a do gás, de quase R$ 9,00, ou 21%. Com isso, o botijão de 13 quilos passa a custar menos de R$ 100,00 em média no país, pela primeira vez desde outubro de 2021. O anúncio foi feito pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, em coletiva de imprensa. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, portanto, nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. É bom enfatizar que quando eu digo referência, não é paridade de importação, é referência internacional. Portanto, isso significa que, evidentemente, quando o mercado lá fora estiver aquecido no petróleo e nos seus derivados, com preços fora do comum, mais altos e consolidadamente mais altos, isso será refletido no Brasil, porque abrasileirar os preços significa levar as nossas vantagens em conta, porém, sem tirar o Brasil do contexto internacional, evidentemente. Com a mudança, a Petrobras afirma que passará a aplicar premissas que buscam um equilíbrio entre os mercados nacional e internacional. A política de paridade foi definida no governo de Michel Temer, em 2016, e era criticada pelo atual governo. Durante a campanha eleitoral, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que iria lutar pelo que ele chamou de abrasileirar os preços dos combustíveis. Mas para a Petrobras ficou essa imposição, quase que uma autoimposição, de dizer eu preciso praticar o preço do meu concorrente. Eu não preciso praticar o preço do meu concorrente se eu tenho vantagens competitivas aqui dentro. Então nós teremos a melhor alternativa de preços para os nossos clientes em cada ponto de venda da Petrobras. Em cada lugar em que a Petrobras vende, lembrando que a Petrobras não tem mais uma distribuidora de combustíveis, então cada ponto de venda é cada porta de refinaria ou porta de terminal. Preserva o resultado econômico ótimo da empresa, porque a gente não vai absolutamente descer abaixo da rentabilidade. Então eu vou fazer o melhor preço dentro das minhas possibilidades de produtor brasileiro. Portanto, estamos abrasileirando realmente os preços da Petrobras. Se eu posso produzir com custos brasileiros em território nacional, usando para esse efeito a autossuficiência conquistada pelo país, por vários heróis, várias pessoas, vários estadistas, vários regimes diferentes políticos preservaram a luta pela autossuficiência em petróleo, ela precisa valer de alguma coisa. E ela fica refletida, portanto, nesse movimento que a Petrobras faz agora. Política competitiva de preços para o mercado interno, favorecer o mercado brasileiro. Para entender melhor como vai funcionar essa nova política e que impactos ela vai ter para o consumidor final, o Direto ao Ponto conversa agora com o economista Adalmir Marchetti, professor do Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento da Escola de Negócios da PUC. Professor, o senhor pode nos explicar o que muda na composição dos preços dos combustíveis? O que acontece com a nova política de preços, né, de combustíveis adotada pela Petrobras é uma mudança bastante importante.
Até agora, né, a política de preços, os preços, né, dos combustíveis, eles eram baseados, né, nos preços internacionais, né, e nos custos de internalização desses preços na economia brasileira. Então, por exemplo, se os preços do petróleo subissem no mercado internacional, né, a gasolina, os combustíveis subiam no Brasil. Se o real se desvalorizasse frente ao dólar, a gasolina subia no Brasil. Se o custo de transporte aumentasse, os preços subiam. Né? Agora, com a nova política, né, esses efeitos internacionais passam a ter um papel bem menor na determinação, né, dos preços no mercado doméstico. O governo tem adotado uma expressão que os preços foram abrasileirados, ou seja, eles deixaram de sofrer a influência, né, das questões internacionais, seja do mercado internacional, seja da questão vinculada, né, à taxa de câmbio. Certo. E o consumidor final, ele pode esperar preços mais baixos na ponta? Que efeito que vai ter essa nova política sobre os preços para o consumidor? O governo já anunciou, a Petrobras já anunciou uma redução, né, no preço da gasolina, do óleo diesel, né, em torno de 12%, e uma redução bem mais significativa no preço do gás de cozinha, superior a R$ 20, né, para distribuidoras, que dá uma redução de preço para as distribuidoras de R$ 8. Tá? Certamente, né, o preço da gasolina, né, e dos combustíveis, e principalmente, né, do gás de cozinha, vão cair de preço, porque agora o que vai ser levado em consideração é os custos de produção da Petrobras. Né? Esse custo vai ter um peso muito maior na determinação dos preços dos combustíveis. O que acontece é que a Petrobras produz a um custo muito menor do que o que é cobrado no mercado internacional. Né? Então, nós podemos aguardar, né, no futuro, uma redução dos preços, né, dos combustíveis. Nós já teremos agora, já veremos, né, uma redução nos preços. A questão é saber, né, dessa redução dos preços, quanto vai chegar no consumidor, porque agora os preços não são mais tabelados, né, os preços são livres, determinados pelo mercado, né, então a gente não tem certeza de quanto vai ser a redução dos preços. Nós veremos, né, nos próximos dias, né, esses novos valores passam a vigorar a partir de amanhã. Certo. E para a estatal, que efeito essa nova política de preços pode ter? Ela é uma mudança sustentável a médio e longo prazo? Olha, eu acredito que sim, por duas razões. Né? Uma razão principal é que o custo de produção da Petrobras é muito menor. Os preços vão ser baseados, né, nos custos de produção, muito mais do que no mercado internacional. É importante, né, o público ter em mente, né, em torno de 20%, né, do nosso consumo de gasolina e óleo diesel, vai depender de cada produto, ele é importado. Tá? E, portanto, ainda os preços internacionais ainda vão ter algum impacto no mercado doméstico, mas eles vão perder a centralidade que eles têm hoje. Né? Com isso, a Petrobras vai poder fazer um preço que esteja muito menos volátil em relação ao mercado internacional, né? E mais próximo, né, à realidade do consumidor brasileiro. Né? E uma outra questão que é importante a gente levar em consideração é o enorme lucro que a Petrobras teve ao longo dos últimos anos. Né? E o que aconteceu com esse lucro? Esses lucros foram redistribuídos para os acionistas da Petrobras. Então, houve uma transferência de renda, né, da população brasileira, que é quem compra, né, gasolina, óleo diesel, combustível, né, e gás de cozinha, para os acionistas da Petrobras. Né?
a Petrobras pode fazer uma política de preços, né, mais realista e que se adeque melhor ao povo brasileiro, porque o povo brasileiro, né, é o verdadeiro proprietário da Petrobras, detém maior parte das ações da Petrobras. Portanto, né, eu via a política, né, anterior como uma política de uma enorme transferência de renda para uma pequena minoria proprietária dessas ações. É claro que o Estado brasileiro, o governo, né, o Estado brasileiro também é proprietário de parte das ações da Petrobras. E também, em alguma medida, se beneficiava dessa transferência de renda, né? Mas um aspecto importante também, né, desses grandes dividendos que foram pagos pela Petrobras se deve ao fato da Petrobras ter investido pouco ao longo dos últimos anos, né? E com isso também, né, um aspecto importante, que é o crescimento da empresa, né, no longo prazo, no médio e longo prazo, também estava comprometido, né? Porque havia uma política de distribuição de dividendos muito mais de investimento e crescimento da empresa, né, que deve estar, em último, como é de propriedade do povo brasileiro, né, deve estar beneficiar o povo brasileiro como um todo, né, e não os acionistas da Petrobras, muitos dos quais são estrangeiros. Certo. Bom, o senhor comentou que os preços do mercado externo, eles deixam de ter uma centralidade, né, na composição do preço dos combustíveis no Brasil. Mas eles ainda têm, inevitavelmente, alguma influência, né? Eles ainda vão ser, vamos dizer assim, um balizador. Caso ocorra algum evento extremo que faça disparar o preço do barril internacionalmente, como alguma crise, uma guerra, alguma coisa nesse sentido, como é que ficam os preços com essa nova política? O que a gente pode esperar numa situação desse tipo? Mas talvez a gente vai observar algum aumento, a gente possa observar algum aumento nos preços, mas não aquilo que aconteceu no passado, né, de que todos esses aumentos eram repassados, né, para o preço final, tá? A Petrobras vai ser capaz de fazer uma política de preços que evite a volatilidade dos preços, o aumento muito impactante dos preços dos combustíveis, né? Isso é especialmente verdadeiro, né, no caso do gás de cozinha, né? O gás de cozinha, que tem um impacto muito importante sobre a vida, principalmente das pessoas de menor renda, né? Desde 2000 desde que foi adotada essa política de preços, né, o IPCA, que é a medida de inflação, foi foi em torno de 35%. Tá? O aumento do gás de cozinha foi ligeiramente superior a 110%. Portanto, a gente tem, né, uma transferência, a gente pode ver isso, né, que os preços, né, desses combustíveis subiram muito mais do que a inflação ao longo dos últimos anos, né? Vamos esperar que, com a nova política de preço e que reflita, né, os custos da Petrobras, né, a gente possa ter um preço dos combustíveis, um preço do óleo diesel e um preço do gás de cozinha, que possibilite, ao mesmo tempo que a Petrobras, né, tem uma certa lucratividade, invista aí, né, é importante o investimento para a empresa crescer, para o Brasil crescer, mas também tem um custo menor que possibilite, né, que as famílias tenham, né, a possibilidade, né, de gastar mais com combustíveis, de passearem mais, de usarem, né, gás de cozinha, mas também as empresas, na medida que reduz, né, os custos para as empresas, né, principalmente, né, o uso do óleo diesel, que é bastante importante, um custo importante no transporte na economia brasileira, na medida que esse custo reduzir, também a sociedade brasileira, as empresas brasileiras também se beneficiam, né, do menor preço dos combustíveis, e a economia brasileira como um todo possa crescer mais. Perfeito. O Direto ao Ponto agradece a sua participação, professora Dalmir Marchetti, e até uma próxima. Eu agradeço a oportunidade, né? Espero que as pessoas possam compreender
né, a importância dessa medida, né, porque não significa somente menor preço, significa a possibilidade também de uma nova política por parte da Petrobras, porque ela volte a pensar, né, volte a investir, né, possibilitar maior crescimento para as empresas, melhores empregos, né, para os brasileiros. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. O episódio tem produção, apresentação e roteiro de Matheus Chaparini, edição de Aleph Alencar, assistência de Matheus Santos, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.